Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual vai ser o horário que vocês vão estar vendo essa mensagem. Bom, se você chegou até aqui, muito provavelmente você também está passando por uma jornada de chama gêmeas. E hoje, pessoal, esse é o meu primeiro vídeo nesse canal, tá? Eu nunca fiz vídeos para o YouTube, decidi fazer para poder falar um pouquinho sobre a minha jornada para vocês, falar um pouquinho sobre quem é a Ju. Bom, meu nome é Juliana e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem é a Juliana, e vocês podem me chamar de Ju, porque eu já vejo vocês como pessoas íntimas aqui. O meu intuito nesse vídeo é falar um pouquinho sobre a minha jornada. Eu espero que esse vídeo não fique tão longo, né? Eu vou falar sobre a minha jornada, falar sobre mim, e muito porque eu ainda vivo na Matrix, né? Então, ainda estou muito no 3D, não trabalho 100%, né, com a espiritualidade, e eu senti uma intuição muito forte de vir aqui gravar esse vídeo para vocês, porque eu sei que vai ter muita gente que vai se conectar com isso, né? Eu percebo que de uns tempos para cá as coisas estão num avanço muito grande, e principalmente relacionado à chama gêmea, a gente ainda está entendendo o que é essa encarnação. Se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários se vocês querem saber um pouco mais sobre esse conceito, que, gente, eu também estou aprendendo, tá? Aprendendo, estou estudando, tenho lido, tem assim, vindo muito conteúdo sobre chamas gêmeas para mim. Mas hoje eu quero falar para vocês como é a minha jornada. Uma pessoa que há 1 ano, 2 anos atrás era zero espiritualidade, assim, eu não tinha nada de concreto com relação a isso. Na verdade, eu estava bem desconectada com a espiritualidade, para hoje uma pessoa que está vivendo essa jornada de chama gêmeas, caiu de paraquedas nesse rolê aqui, e que está aqui passando pelo processo de cura, passando pelo processo de intuição, de se conectando com o seu eu, entendendo como é que é essa matrix, mas ainda vivendo na matrix. Então, eu quero falar para vocês, e eu acredito que as pessoas que vão vir para esse vídeo são pessoas que estão vivendo assim, porque isso traz muita dúvida, e a gente fica nessa coisa, poxa, será que é minha intuição? Será que é meu ego? Será que eu estou mesmo numa jornada? Será que eu não estou? Minha jornada é completamente diferente de tudo isso que o pessoal fala na internet. E aí, assim, a minha jornada também é bem diferente, eu vou contar para vocês um pouquinho dela, para que vocês fiquem com o coração acalentados, porque quando a gente está nessa jornada, a gente sente um desespero enorme de não entender, de não saber, de como é que isso vai passar, será que vai? Porque é uma sensação de quase morte, né, minha gente? Então eu quero trazer um pouquinho disso para vocês. Se vocês se conectarem com esse conteúdo, eu queria que vocês compartilharem com as pessoas que vocês sabem que estão nessa jornada, que estão vivendo mais ou menos isso que eu vou contar para vocês. O meu intuito aqui, gente, não na verdade, trazer informação, mas também é num local de apoio, porque eu sei que não é um assunto para se conversar com qualquer um, as pessoas acham que a gente é maluca, então é muito nesse lugar também, é num lugar de apoio. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo, se vocês se sentirem à vontade, quiserem conversar sobre esse assunto, podem me procurar, que a gente vai se ajudando, porque é muito isso, é se ajudar nessa jornada que não é nada fácil. Bom, então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a minha jornada para vocês. Bom, eu conheci a minha contraparte, né, o meu gêmeo, ou divino masculino, como vocês, não sei como vocês encontraram aí essa definição, mas eu gosto de falar que é a minha contraparte mesmo, a metade da minha laranja, em 2007. Quando eu conheci ele, eu tinha me casado há pouco tempo, né, num relacionamento bem kármico, bem difícil, então eu me casei em 2003, e aí, por muita coincidência, ele também iniciou o relacionamento dele em 2003, então a gente iniciou nossos relacionamentos ali
Dois relacionamentos bem complexos, né? O meu era muito difícil e o dele também não é um relacionamento tão fácil assim. Bom, em 2007 a gente se conheceu e, assim, ao contrário do que todo mundo fala, eu não tive essa conexão, esse amor e tudo mais por ele. Na verdade, o que eu senti por ele ali foi uma amizade muito grande, sabe? Era uma pessoa, sempre foi uma pessoa que eu gostei muito, era um gostar muito grande. E eu nunca entendi muito bem esse gostar muito grande, mas para mim era muito mesmo um amigo. Então a gente se aproximou bastante, a gente tinha muitas coisas em comum, então a gente se aproximou, se conectou e éramos melhores amigos, confidentes. Ele sabia tudo da minha vida e eu não tenho certeza se eu sabia tudo da vida dele, mas ele sabia tudo da minha. Então a gente se conectou nesse período. A gente trabalhou junto ali até mais ou menos 2009, 2010 ali. Não, acho que até um pouco mais, talvez 2011. Então a gente ficou esse tempo todo trabalhando junto e no meu coração era um sentimento mais de amizade. Então, por isso que, abrindo parênteses, né, aqui, é importante cada um viver e entender a sua jornada, porque eu já ouvi muito conteúdo das pessoas que falam que sentem um amor, uma coisa, olha, já se conecta comigo, não foi assim. Então, eu acredito que porque ali ainda não era o momento do meu despertar, eu precisava viver tudo que eu vivi durante todo esse tempo, para estar aqui, inclusive falando para vocês sobre a minha experiência. Então, mais ou menos ali 2011, 12, eu não vou saber exatamente, ele mudou de área, então a gente começou a perder o contato. A gente se encontrava de vez em quando, conversava. Sempre era muito bom estar perto dele, era sempre muito bom conversar com ele, mas a gente foi perdendo contato e eu sentia, assim, quando eu lembrava dele, eu sentia saudade, mas uma saudade mesmo mais voltada para esse âmbito da amizade que eu estou falando com vocês. E aí, depois de um tempo, e aí, assim, eu sempre sabia alguma coisa sobre ele, né? Porque a gente trabalhava na mesma empresa, então a gente tinha ali amigos em comuns, então as pessoas iam me falar, fulano, né, assumiu o cargo X, fulano, enfim, tá indo embora. Então eu ouvia coisas assim, mas a gente mesmo foi perdendo ali o contato. E aí, se eu não me engano, em 2017, ele foi morar em outro estado, e aí foi lá, foi tendo as coisas dele, as conquistas dele profissional, eu ficava sabendo e tal. Mas assim, nada muito sofrido, gente. Eu não tinha essa coisa de, ai meu Deus, cadê a pessoa? Não tinha. Até então eu não sentia nada por ele absurdo. Era um sentimento de amizade, era um sentimento grande, uma conexão forte, mas ainda nada amoroso. E aí, quando foi em 2019, mais ou menos, eu saí dessa empresa e fui empreender. E eu fui empreender, minha empresa estava indo super bem, eu estava muito feliz, mas extremamente cansada, porque a empresa ela deu um salto muito grande que eu não esperava, e eu comecei a ter problemas mesmo, quase que um burnout, porque eu estava trabalhando demais. E aí, no início de 21, eu recebi um convite. Um dia que eu não estava esperando, recebi um convite para poder trabalhar no mesmo estado, na verdade, com o meu, com a minha contraparte. E aí eu me lembro, inclusive, que essa pessoa que me convidou falou, olha, vem, porque na hora que me chamou, eu falei, eu não estava querendo muito voltar para o mercado agora, né? Minha empresa está assim, está indo bem e tal. Eu estou cansada, mas eu não queria voltar agora para o mercado, não era o que eu queria para mim nesse momento e tal. E aí a pessoa falou assim: vem, o fulano está aqui, é uma pessoa que você já conhece, que vocês se dão bem, ele ficou muito feliz, na verdade, quando eu falei da possibilidade de você vir. Vem, porque eu acho que vai ser bom para você, né? E tal.
Eu pensei, eu falei, quer saber? Eu acho que vai ser bom mesmo. Vou para outro estado. A ideia era ficar 6 meses somente. Eu falei, eu vou, fico esses 6 meses e volto. E tá tudo bem, vai dar tudo certo. E aí, pessoal, eu fui para lá, para esse lugar, para esse estado, início de março. E a ideia era que eu ficasse até setembro, né? Porque eu fui para fazer um trabalho específico que ia acontecer em maio. Então, até setembro eu tinha terminado, eu voltava para casa e vida seguia, e eu ia ficar só esse período ali mesmo descansando a mente da minha empresa, porque eu ia aproveitar para fazer uma peneirada, né, tirar alguns clientes que estavam muito complicados para mim, e, e a minha vida ia seguir dessa forma. Era o que eu pensava e planejava, né? Porém, devido ali, né, ao que estava acontecendo em 21, né, devido à pandemia e tudo mais, esse evento ele saiu de maio de 21 e ele foi para o início de 22. Esse foi a primeira previsão. E hoje, gente, abrindo aqui mais um parênteses, porque só dando um spoiler aqui dessa história, esse evento ele mudou muitas vezes. E ele foi mudando até chegar ao final do ano de 22. E eu hoje acredito que foi muito por conta do que eu vou contar para vocês agora, sabe? De toda essa evolução que, na verdade, de tudo que eu precisava viver e passar ali para poder me conectar com a minha contraparte, como eu me conectei no final de 22, dando um spoiler aí para vocês. Bom, em 21, a gente teve muitos problemas ali relacionados ainda com a pandemia. Então, apesar de eu estar lá nesse estado, eu trabalhei muito tempo de home office, encontrei com a minha contraparte. Foi um encontro muito harmonioso. Eu me lembro que eu me senti feliz de ver ele, e a gente estava nesse momento, e eu perguntei, eu posso te dar um abraço? Porque era uma saudade que eu não sei explicar. Ver ele ali foi muito bom, e o que eu queria era encostar nele, sabe? Era abraçar. Ainda muito no âmbito da amizade, tá, gente? Aqui ainda eu não tinha despertado nada para sentimento amoroso, amizade. Então eu perguntei para ele, posso te dar um abraço? Né? Por conta do Covid, ali eu não sabia se ele queria. E aí ele falou, claro, Ju, pode. E me abraçou, e aí eu me lembro que eu falei com ele assim, nossa, eu achei que eu nunca mais ia te ver. Aí ele olhou para mim e falou, eu não morri, eu tô aqui. Ele falou assim para mim. E eu falei, que bom que você tá aqui. E aí a gente passou esse ano todo ainda tendo pouco contato, mesmo ali a gente trabalhando junto, pouco contato. E aí, no final de 21, ele recebeu uma proposta para ir para uma outra cidade. E aí ele foi para essa outra cidade. Eu me lembro que ele não se despediu de mim e isso me deixou muito triste, muito. Mas a gente não teve contato nenhum ainda amoroso, não passava nada pela minha cabeça nesse momento ainda. Mas eu fiquei triste por ele não ter vindo pessoalmente se despedir de mim, ele me mandou uma mensagem, foi embora, e foi isso. E aí, é, esse evento que ia acontecer no início de 22, ele foi só mudando de data. Mudou de data para metade de 22, mudou de data para o final de 22. E aí, estava extremamente desafiador, a gente estava tendo muitos problemas ali interpessoais, eu estava exausta, emocionalmente falando, exausta, tiveram várias questões. E aí eu queria falar, abrir um parênteses aqui, principalmente para as mulheres que vão estar assistindo aqui. Pode ser que tenham homens assistindo também, mas esse recado em específico vai para as mulheres. Eu estava há mais de 8 anos sem menstruar. Eu ficava emendando cartela de anticoncepcional, então eu estava
8 anos sem menstruar. No início de 22, eu estava muito estressada, emocionalmente abalada com as coisas que estavam acontecendo lá no contrato. E aí, em fevereiro, não me perguntem por quê, mas hoje eu imagino que seja ali já parte do meu processo. Mesmo tomando remédio, eu fiquei menstruada. E eu achei aquilo estranho, muito esquisito, porque em 8 anos isso nunca tinha acontecido. Eu fiquei 8 anos sem menstruar, gente, é muito tempo. E eu não sei se vocês sabem, mas a nossa menstruação é exatamente o que liga a gente, né, a esse eu mais, essa coisa da mulher, essa energia feminina que hoje eu sei e todo esse tempo eu não sabia. Então, eu negligenciava mesmo essa questão. Eu não gostava de menstruar, eu sentia dores, eu me sentia mal, eu sentia cólica, então eu não gostava. E aí eu fiquei mesmo muito tempo sem menstruar. E aí, no início de 22, né, fevereiro ali, eu menstruei, e eu senti muito forte que eu devia parar de tomar um anticoncepcional e voltar a menstruar. E aí, e é engraçado que eu não questionei muito essa vontade, sabe? Eu levei muito pro meu organismo, assim, eu pensei, gente, eu acho que meu organismo tá querendo me falar alguma coisa, né? E eu devo voltar a menstruar, porque eu tô, afinal de contas, eu tô há tanto tempo, vou fazer um detoxinho e que depois eu volto a menstruar. E parei de tomar a pílula, né, no início de 22. E voltei a menstruar e tal, comecei a sentir os hormônios, senti ali, vi que minha pele mudou, né, a questão de libido, tudo mudou. E eu comecei a curtir essa coisa de me conectar comigo mesmo. Gente, aqui ainda tudo muito inconsciente, tá? Eu não meditava, eu tinha zero acesso a qualquer coisa holística. Na verdade, nesse momento, eu estava com uma amiga que estava trabalhando comigo lá nesse mesmo local, e ela começou a falar algumas coisas comigo sobre mandala astrológica, né, a questão da menstruação. Ela começou a introduzir alguma coisa, mas eu achava ainda isso um papo muito louco, sabe? Porque eu sou extremamente racional. Então, essa coisa toda da espiritualidade parecia coisa de gente doida para mim, sabe? Então, quando ela falava comigo, eu achava legal, algumas coisas se conectavam, mas eu ainda estava bem ali dormindo, né? Beleza. E aí, ok, início de 22, como eu falei para vocês, ele foi embora final de 21. Início de 22, eu iniciei a minha menstruação, voltei a menstruar. E aí eu comecei a passar por todo o processo complexo dentro desse ambiente, muito difícil, muito complicado. E aí, gente, quando foi em setembro de 22, né, ali quase um ano depois que ele tinha ido embora, ele me mandou uma mensagem, e durante todo esse período a gente mal se falava, porque ele ainda vinha falar algumas coisas comigo relacionadas ao trabalho, mas muito pouco, né? Porque ele tinha saído de lá e tinha uma outra pessoa no lugar dele, então eu tratava tudo com essa outra pessoa. E aí, aqui, gente, ainda zero questão amorzinho, tá? Nada. Eu não pensava nele dessa forma. E quando foi setembro de 22, e aí já tinha mais de um ano que eu estava lá nesse lugar que eu ia ficar só 6 meses, ele me mandou uma mensagem onde falou assim: Ju, eu vou voltar para aí para poder ajudar vocês nesse evento. E eu queria entender de você como é que estão as coisas, como é que tá e tal. Posso falar com você por vídeo e tudo mais? Eu lembro que foi no feriado de 7 de setembro. Na verdade, ele me mandou a mensagem, acho que um dia antes do feriado, de 7 de setembro, ou dois. E aí, no dia 7 de setembro, a gente conversou. Tudo muito ainda profissional. Aqui aquela amizade que eu falei com vocês, lembra que a gente tinha lá no início, não tinha voltado muito, sabe? A gente estava muito no profissional aqui. E aí, ok.
Conversamos ali, ele falou que ia voltar, que o intuito dele era de ajudar e tudo mais. Aí eu falei assim, nossa, vai ser muito bom, né? Vai ser muito bem-vindo, porque a gente realmente está precisando muito de ajuda, e enfim. Isso foi no dia 7 que eu falei. No dia 16, mais ou menos, ali, metade de setembro, ele foi para lá, para esse lugar, e a partir daí a gente começou a se aproximar de fato. Então, ele foi cada vez mais se aproximando, se aproximando, se aproximando, me ajudando. Eu fiquei extremamente confusa, sem entender o que estava acontecendo, muito confusa. Eu comecei a ter sonhos com ele, uma coisa louca, e eu não entendia nada. E eu fiquei, meu Deus, da onde que isso está surgindo? Que eu nunca senti isso, sabe, por ele, né? Por que que isso está acontecendo agora? E ele foi se aproximando de forma mais querendo mesmo ficar comigo. E aí um dia eu perguntei para ele, né? Falei, gente, da onde que isso está surgindo? E eu corri muito dele, muito, durante muito tempo assim, 2 meses, né? A gente tinha contato diário, a gente trabalhou junto ali de segunda a sábado, a gente só não tinha contato no domingo, e diariamente ele ficou insistindo para que a gente tivesse alguma coisa, ficasse e tudo mais. E eu corri dele até novembro, porque o meu maior medo era da nossa amizade acabar. Bom, e durante todo esse período eu fui me apaixonando por ele de uma forma que eu não sei explicar para vocês. As coisas foram, eu comecei a sonhar com ele e comecei a me apaixonar e com muito medo, muito confusa. Eu não tinha ideia, tá, gente, dessa coisa de alma gêmea, chama gêmea, nada, completamente. E na minha cabeça era carência, né? E aí, assim, eu fiz 40 anos agora em 2024. Em 22, eu estava com 38 anos, então na minha cabeça era carência, era crise da meia-idade, era isso. Não era nada ali, eu não fazia ideia que existia essa coisa dessa conexão de chamar gêmea de nada. E ele começou a vir de um jeito muito certeiro, assim, né? Depois eu até falei, gente, você tinha que dar curso para todos os homens, porque ele veio de um jeito muito bonitinho, assim mesmo. Ele foi se aproximando com muito jeito, com muita calma. E ele falava comigo, Ju, não é nada carnal. Olha as palavras que ele usava para mim, Ju, não é carnal. Eu não quero, eu quero só um beijo seu, não tem nada relacionado com sexo, não é isso, não é carnal, é um sentimento que vem, e aí ele começou a falar um monte de coisas, se declarou, gente, foi assim, vocês não têm noção como isso foi para mim, na época, assim, eu fiquei pasma, eu não conseguia entender de fato realmente o que estava acontecendo. Ok, ele falou que queria só beijo, 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 eu beijei. E depois que eu beijei, minhas irmãs, minhas amigas e meus amigos, é como se tivesse aberto, assim, um portal mesmo, sabe? Quando eu me lembro do primeiro beijo que a gente deu, eu consigo sentir as minhas células ali se entrelaçando com as células. É um negócio que eu não sei explicar, mas para quem é chama gêmea sabe exatamente o que eu estou falando. Porque quando eu conto essa história, para quem não é chama gêmea, eu vejo no olhinho a pessoa, tipo, coitada dessa menina. Ai, gente. Mas foi exatamente o que aconteceu. A partir dali, iniciava o meu despertar. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a minha jornada, ela começou ali. A gente está em fase hoje de separação. Eu espero que não por muito tempo, mas a gente está. A gente viveu uma lua de mel maravilhosa, a gente viveu dias perfeitos. Eu não tive esse espelhamento
todo também, que as pessoas falam. A gente teve espelhamento, sim, mas eu não tive esse período de briga. A gente se separou por motivos maiores. Não foi porque a gente queria, de fato. E aí eu entendo hoje que precisava acontecer tudo que aconteceu para que a gente pudesse agora estar separado, porque senão a gente não ia conseguir, sabe? A gente teve ali um momento de muita conexão, muita união. Assim, com o tempo, a gente ficou 8 meses juntos. Esses 8 meses a gente foi identificando, e para ele era louco também. Ele falava assim: eu não consigo tirar você da cabeça um minuto. E eu falava: eu também não, que merda é essa? O que está acontecendo? Uma coisa louca. E tudo com ele era mais gostoso, sabe? Como eu falei com vocês, né? Eu fiz 40 anos, eu já vivi 2 casamentos, eu já me apaixonei, desapaixonei, e nunca vivi nada, nem próximo do que eu vivi com ele, em 8 meses. Então, assim, é o melhor cheiro, é o melhor beijo, é o melhor tudo, sabe? Então, e para ele, o que ele me dizia é que ele sentia assim também. Então, foi uma conexão e algo muito forte, e que provavelmente assustou ele, porque me assustou. Então, a gente se assustou e não quis bancar, eu acredito, todo esse movimento, toda essa coisa, toda essa paixão, amor, conexão. E foi um negócio muito, muito forte mesmo. Então, a gente precisou se separar. Seguimos separados já há mais de um ano, né? Então, hoje é dia 9/9, né? É o portal 9/9. Não é à toa que eu estou gravando esse vídeo nesse dia. E a gente teve a nossa separação em julho de 23. Então, tá, a gente está sempre até hoje separados, com zero contato. Eu não faço ideia do que está acontecendo na vida dele aqui na matéria, mas eu sei exatamente o que está acontecendo na vida dele na 5D. E, gente, foram os dias mais difíceis da minha vida. De julho para cá, apesar do meu despertar ele ter acontecido, ter iniciado, né, em novembro de 22. E aí, assim, né, vou abrir aqui um parênteses também, né, eu acredito, na verdade, que o meu despertar ele tenha iniciado no início de 22, quando eu iniciei a minha menstruação. Eu acho que foi uma preparação para esse encontro, e por isso que eu acredito que esse evento ele foi mudando tantas vezes. Primeiro, que era porque ele precisava estar lá, né, o evento ele aconteceu em outubro de 22. Em novembro a gente se relacionou pela primeira vez e ficamos juntos aí durante 8 meses até julho de 23. E aí, no início de 23, eu comecei a fazer umas consultas de tarô. Eu nunca tinha feito. Eu não acreditava muito nessas coisas, sabe? Eu comecei a fazer umas consultas de tarô e falava, e eu conheci uma pessoa maravilhosa, que ela ia me consultando ali, falando e tal, e eu falava com ela, falava: Cris, eu não consigo entender o que está acontecendo, sabe? É uma pessoa que eu conheço há tantos anos, por que que eu estou sentindo isso tudo agora? Sabe? Não consigo entender. Ela falou assim: Ju, eu posso fazer medir aqui e tal, as energias e tal, para saber se vocês são almas gêmeas. Você quer? Eu falei: eu quero, porque vai que é por causa disso. E aí ela trouxe para mim a informação pela primeira vez. Ela falou assim: Ju, olha, pelo que eu olhei aqui, vocês não são almas gêmeas, não. Vocês são chama gêmea. Você ouviu falar sobre isso? Eu falei: não, não faço ideia do que é. E aí ela falou: pois é, vocês são chama gêmea. Ela me explicou mais ou menos e tal, mas eu não dei muita atenção para isso, confesso. Mas foi a primeira vez que alguém fez uma confirmação de vínculo para mim. E ali a gente ainda estava junto, né? A gente estava ali ainda tendo uma relação. E aí, quando foi em julho que a gente precisou se distanciar de uma forma muito triste, brusca, eu quase morri.
Vocês não têm noção de como foi o restante do ano de 23. E essa mesma pessoa que confirmou esse vínculo, ela falou comigo que no segundo semestre, né, de 23, eu teria um recomeço. E eu não conseguia entender, porque ela falava que eu ia mudar de emprego e coisa e mais e tal, e eu ficava, gente, não consigo identificar isso agora. E foi exatamente o que aconteceu. Eu mudei de emprego, a gente se separou, paramos completamente o nosso contato, e eu quase morri, gente, literalmente. Parecia que tinham arrancado uma coisa de mim, e eu não conseguia fazer nada. Assim, eu passei o segundo semestre de 23 me consultando com tudo que vocês imaginarem, porque não bastava só, eu fui para psicóloga convencional, fui para uma psicóloga quântica, porque eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de, de conexão espiritual. Só que eu ainda não entendi o que estava acontecendo, mas, sabe, uma vontade de uma conexão espiritual muito grande, de uma pessoa que era completamente cética, tá? Né? E aí, assim, né, é importante falar isso aqui, que quando você encontra com a sua contraparte, as coisas vão acontecendo e você vai sentindo, mesmo se você foi ateu, em algum momento, você começa a sentir. E ali, o que que eu achava? Eu falava, gente, eu tô sofrendo porque eu tô apelando para a espiritualidade, mas, cara, não é. É um negócio muito diferente, sabe? Você sente essa vontade e você vê que também, é porque assim, né, você quer tanto que a outra pessoa volte também, que você fica um pouco nisso, então assim, eu ficava com um pensamento muito ansioso, eu queria que o tempo passasse, porque eu achava que o tempo passando eu ia conseguir esquecer, tirar ele da minha vida, então eu queria, e aí nesse período, gente, eu apaguei da minha mente essa questão da chama gêmea, tá? Eu não lembrava disso e eu não pesquisava nada sobre isso. E aí eu fiquei esse ano inteiro fazendo tudo que vocês imaginarem. Fui para Pai de Santo, fiz essa questão, e constava no tarô, fiz mesa radiônica, eu tinha a Cris, eu tinha uma psicóloga convencional, eu tinha uma psicóloga, uma terapeuta quântica, e ainda fazia terapias assim, porque você fica mesmo para enlouquecer. E eu tava assim, e quando eu conversava com as minhas amigas, né, porque o tempo foi passando, quando eu conversava com elas, elas meio que falavam, Juliana, você precisa deixar isso passar e coisa e tal, como se eu tivesse ali alimentando uma coisa e que ele não queria mais, né? Deixa a vida passar, não sei o quê, fecha esse ciclo e bababá. E eu ficava, meu Deus, mas você acha que eu não quero? Sabe? É tudo que eu mais quero é fechar esse ciclo, é não ter mais nada. É tudo que eu mais quero, mas eu não conseguia. E é desesperador quando você não consegue e não sabe por que não consegue. E aí eu passei esse período inteiro, até que no final do ano eu tive um acesso a um grupo de mulheres maravilhosas. E eu entrei nesse grupo, né? E ali era para falar só sobre espiritualidade. Então, ali dentro desse grupo, né, ia ter um encontro mensal durante um ano para falar única e exclusivamente sobre a mulher, sobre a espiritualidade, sobre Maria Madalena, Mestre Jesus. Eu falei, cara, é isso aqui que eu estou querendo agora, é isso aqui que eu preciso entender por que tá assim e tudo mais. E aí, gente, pasmem, que ali dentro, a grande maioria dessas mulheres eram chama gêmea. E foi ali, início de 24, né, agora, início desse ano, que eu comecei a entender e a ver que eu não estava louca, né, que tinha mais pessoas passando por exatamente o que eu estava passando. E isso foi gratificante. E uma outra coisa que não aconteceu comigo, quando eu tive a confirmação, porque assim, gente, tem várias pessoas que fazem confirmação de vínculo, eu fiz também. Eu tive essa primeira confirmação com essa moça que eu falei com vocês, ali no momento isso não ressoou muito para mim, e depois eu tive de novo a confirmação de vínculo,
Mas, de verdade, a gente sente muito fortemente quando você vai se aprofundando no conteúdo, e é por isso que que eu tenho para falar para vocês é estudem, vejam vídeos que ressoem com vocês, porque eu acho que eu vi vídeo de muita gente, tá? Tem vídeo que ressoa comigo, que eu fico ali horas ouvindo essa pessoa, porque está ressoando, e o que eu tenho para falar para vocês é isso, vejam vídeos. Vai ressoar e vocês vão sentir aqui mesmo no cardíaco de vocês, cara, é ou não é. A confirmação de vínculo, ela é legal também, porque te traz uma segurança. E aí a gente, enquanto muito 3D, e aí eu vou falar de novo sobre mim, que sou, aí eu estou aí numa evolução, né? Mas eu ainda era muito 3D, a gente se sabota demais e fica muito nessa coisa, será que é minha intuição? Será que não é? Né? Como é que tá isso? Como é que não tá? Então, era importante para mim essa confirmação, uma outra pessoa vindo para mim e falando, Juliana, é isso mesmo. Esse camaradinho aí é a sua contraparte, é a sua metade da laranja, não tem jeito, não tem por onde correr, é isso mesmo. Então, foi importante para mim ali. E eu vejo também muita gente falando que quando soube que era chama gêmea, não aceitou, não gostou, não queria e tal. Isso também não aconteceu comigo. Eu não sei por que ainda, não sei se eu já estou nessa dinâmica muitas vidas, que é às vezes o que eu sinto. Eu sinto que eu já estou nessa dinâmica há tanto tempo, então se eu fiquei tanto tempo, talvez 3, 4 vidas, e talvez só nessa eu consiga aí curar tudo que precisa curar. Eu espero que nessa eu consiga curar, eu acredito, confio muito também na minha contraparte, que ele consegue, nós dois vamos conseguir, para a gente conseguir se reunir, que eu não fiquei relutando com isso. Eu sentia muito fortemente que era, e na verdade o que eu senti foi um alívio, de falar, gente, então é isso, agora o que eu preciso é estudar isso, é entender isso, é fazer as minhas curas, fazer as minhas meditações, é olhar para mim, é entender a minha intuição. Porque depois disso também existiram várias coisas que foram acontecendo e eu fui me fortalecendo. Eu ainda tenho muito caminho pela frente, sabe? Eu sinto que eu ainda tenho muita coisa para aprender. E uma das coisas que eu acho que estava ali no meu caderninho da vida, era fazer esse vídeo aqui, era conversar sobre isso com vocês. Então, acho que isso é parte da minha evolução, também de botar minha cara, de falar, de admitir que é isso mesmo. Mas quando eu vi sobre isso, o que eu senti foi um alívio, e de certa forma, uma sensação de eu acho que agora vai, eu acho que agora eu vou conseguir, lá ainda no meu inconsciente, no meu sentir, porque tudo isso, gente, está acontecendo há um tempo, né? Já tem aí 8 meses, mais ou menos, que eu estou nesse processo de cura. Em muitos momentos o meu ego gritou, em muitos momentos eu me sabotei, enfim, a gente é mesmo como a nossa batida do nosso coração, né? Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está lá embaixo, e aí sim vai, a gente não é linear. Então, eu tive muitos altos e baixos, eu tenho muitos altos e baixos, eu ainda preciso me curar em muitos aspectos. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, já chegando mais no finalzinho desse vídeo, primeiro, acreditem e confiem na intuição de vocês, mesmo que vocês não sejam gurus, médiums, né, que estejam aí mais na 3D. A gente ainda menos, mesmo quando a gente está nessa matrix, a gente tem como sim olhar para o coração, entender, e aí cada a espiritualidade ela vai mostrar de uma forma que você vai entender, sabe? Gente, hoje em dia eu tenho mensagens bizarras, assim, umas mensagens que eu fico, meu Deus, eu vou contar uma para vocês. E aí, como a gente está aqui, né, papo de bruxa e tal, num ambiente controlado, que eu sei, eu tenho certeza que a espiritualidade ela só vai mandar pessoas para cá que vão entender o que eu estou falando, e de alguma forma precisa dessa informação também, mas teve um portal, o 8/8, uma data ali, que eu não vou lembrar agora exatamente qual foi, mas acho que foi dia 26 mesmo agora,
que eu estava aqui na minha casa e ia ter um ritual de uma bruxa maravilhosa que eu queria fazer. Só que eu fiquei sabendo desse ritual mais tarde e eu não consegui comprar a vela, não consegui fazer nada. E eu falei assim, gente, e eu tô hoje numa cidade onde eu moro numa casa onde a casa é mobiliada, então já vem tudo dentro da casa. Então não tem tudo, nem tudo que está aqui fui eu que comprei, né? Preciso falar sobre isso. E aí eu estava aqui e falei, gente, eu queria tanto fazer esse ritual, mas eu não tenho vela, como é que eu vou fazer? E aí eu fiquei aqui e alguma coisa na minha cabeça, assim, olha no armário, olha no armário, olha no armário. Falei, será? E fui olhar no armário. Mas assim, procurei, comecei a procurar, pois tinha uma vela no armário, escondida, assim, ó. Uma velinha, uma. Eu falei, meu Deus, se isso não é uma bruxaria muito louca, eu não sei de mais nada. E assim, gente, a forma da espiritualidade falar comigo é assim, me mostrando por A mais B que a minha intuição, ela tá certa, sabe? Então eu preciso ver para crer. E essa é a minha forma. Talvez com você vai ressoar de outro jeito. Sabe uma outra forma que a espiritualidade fala muito comigo? Com números. Sabe, eu comecei a observar o quanto eu tenho um número específico ali com o meu gêmeo, que ele vai falando pela gente. Tudo o que foi acontecendo foi baseado nesse número. E aí isso veio para mim também forte, sabe? Esse número em questão. E quando eu fui buscar, eu vi o quanto que esse número apareceu dentro da nossa dinâmica de alguma forma. Então, também é um jeito da espiritualidade de falar comigo sobre a minha intuição, que eu estou no caminho certo, que é isso mesmo. Esse vídeo mesmo aqui, gente, eu decidi gravar esse final de semana. Não estava nos meus planos gravar ele hoje, no dia 9/9, que é um portal cabalístico, que daqui a pouco eu vou fazer meus rituais, tem muitas coisas que eu quero fazer ainda, mas não é à toa que a minha espiritualidade me mandou aqui. Eu tenho certeza que não é. Então é muito isso. Olhem para a espiritualidade de vocês, independente se vocês já trabalham com isso ou não. Façam o ritual de vocês. Entendam aí dentro de vocês o que precisa ser feito. E uma outra coisa, gente, às vezes o que é bom para mim não é bom para você, não é bom para sua energia. E vice-versa. Por isso que vocês precisam sentir aqui, ó, no coração. Bom, esse vídeo já está muito longo. Eu queria agradecer quem assistiu até aqui. Eu quero dizer que o meu intuito aqui realmente é de ajudar, é de apoiar. Eu vou deixar o meu contato aqui. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre Chama Gêmea, mais sobre a minha dinâmica. A minha dinâmica, ela ainda está acontecendo. Eu espero que em breve, né, quando eu estiver me reunindo com o meu gêmeo, talvez eu traga ele aqui para conversar com vocês também. E esse é o desejo e é o que eu tenho a certeza de que vai acontecer, é que a gente vai se reunir ainda nessa vida. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, dentro do meu coração. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, eu espero que esse vídeo tenha falado com vocês de alguma forma. E se vocês precisarem, quiserem falar mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais vídeos assim. É isso, até a próxima.